Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jackson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre terapia magnética, né? De onde que surgiu essa terapia? Muita gente me pergunta ainda. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo bem detalhado, eu vou deixar o link na descrição, uma aula bem completa mesmo. Então dá uma olhadinha ali para a gente entender como surgiu a terapia magnética, enfim, toda essa problemática, enfim, de tudo de ruim que ela pode provocar na saúde e no corpo. A gente precisa entender quem foi o criador dela, quem desenvolveu a terapia magnética. A terapia magnética ela foi criada por um médico chamado Franz Mesmer, meados do século XVIII. Ficou conhecido inicialmente como mesmerismo, mas as pessoas que praticavam ali, digamos, o mesmerismo eram chamados de magnetizadores. E na terapia magnética, naquela época era chamada de magnetismo animal, Mesmer acreditava veemente, né? Ele levou isso para a universidade, para as escolas, foram fundadas fundações, ele foi expulso de cidades, tratou de pessoas famosas. Na verdade, o mesmerismo ele foi muito forte ali no século XVIII, meados do século XIX também. E as pessoas realmente pagavam ali altas quantias de dinheiro para Mesmer. Ele recebeu convite do governo ali da sua época para que pudesse ser supervisionado, para que o governo aprendesse as práticas de Mesmer. Ele receberia uma pensão vitalícia do governo, mas ele acabou recusando porque não queria que ninguém soubesse o que ele faria. Realmente ele fez tratamentos médicos, tratamentos esses que tiveram resultados médicos, na verdade. E a gente hoje vê a influência do mesmerismo nos dias modernos também, não somente na medicina holística, na medicina alternativa, que é uma medicina que infelizmente está contaminada ali com a medicina hindu, com a medicina tradicional chinesa, medicina oriental, realmente está contaminada. Porque o que é medicina holística? É uma medicina que entende ali a relação entre a mente, o corpo e o espírito em total harmonia. Eu trabalho essas três partes, né? E essas religiões, digamos assim, introduziram práticas ocultistas dentro da medicina holística. Então, por isso que é tão perigoso a gente adentrar e avançar na medicina holística. A gente precisa tomar muito cuidado. Mesmer, ele tinha uma prática interessante. Ele, enfim, precisava magnetizar as pessoas para que elas fossem curadas, né? Havia um contato, uma fricção física também. Há relatos, eu vou deixar descrições depois para vocês. E nessa fricção, que se produzia esse magnetismo, havia então ali o processo de cura. É interessante, você precisa assistir o primeiro vídeo para entender. É interessante que durante o processo de cura de Mesmer, as pessoas que eram magnetizadas entravam em uma crise de histeria. Essa crise de histeria era o quê? As pessoas começavam a se debater, gritar, euforia, enfim, perdiam literalmente todos os sentidos, né? Então, algo ali que a gente entende realmente que havia manipulação de consciência em relação a esse tipo de terapia. A pessoa ficava em transe. Não sei se você já viu algum vídeo na internet, já viu alguma pessoa ali recebendo uma possessão demoníaca, ou mesmo ali um filme, né? Isso era exatamente o que acontecia com essas pessoas. Elas ficavam, parece que, totalmente loucas quando recebiam ali, enfim, ali essa magnetização, esse mesmerismo. Mesmer, ele influenciou muita gente na Europa, nos Estados Unidos ele também influenciou, e essa influência também chegou no Brasil no século XIX, por meio dos homeopatas. Então, ali através da homeopatia, tem até uma brincadeira, né, que surgiu no meio científico, é um outro assunto que a gente pode comentar em outro momento, e que é o suicídio homeopático, um grupo de cientistas, né, esse grupo existe ainda até hoje, vou deixar também o link
na descrição. É um assunto que a gente pode abordar depois também sobre a homeopatia. E daí, no Brasil veio então nesse formato ali através da homeopatia, e o mesmerismo acabou se subdividindo, né, e criando outras correntes. Uma delas é o espiritualismo. No outro vídeo eu comento ali sobre também ali sobre o Chico Xavier, falando dos malefícios que o magnetismo pode causar no corpo. Mesmo uma corrente religiosa que defende também mostra ali, né, que existem malefícios também no uso dele, mas para mim só existe malefício. Existe um tratamento médico, né? Se você viu ali o primeiro vídeo, existe um tratamento médico onde ali o magnetismo pode ser utilizado para inibir a sua atividade ali mental, que está ligada ali ao lobo frontal. Então a sua razão, a sua capacidade de discernimento, a sua moral, domínio próprio, tudo isso é prejudicado ali no magnetismo, entendeu? Então é realmente um assunto complexo. Na época de Mesmer, enfim, as autoridades políticas colocaram esse teste já ali, colocaram Mesmer e o mesmerismo ali em teste, em prova, em xeque. Eles, enfim, magnetizaram uma pessoa, e essa pessoa precisava encontrar uma outra árvore que estava magnetizada. Enfim, eles também viram a diferença, né? Pegaram uma pessoa aleatória e sempre a pessoa magnetizada desmaiava em algum ponto ali do teste. Então é algo realmente que mexe com o sistema nervoso central, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque Mesmer realmente influenciou gerações, uma influência que ainda está presente nos dias de hoje através da medicina holística. E vocês realmente precisam assistir o outro vídeo, porque o mesmerismo ele hoje está presente na indústria também, através de colchões magnéticos, através da água imantada. Isso, nossa, água imantada é muito cara, aquele filtro, né? E vocês precisam ver também esse outro vídeo, por isso que é importante. E ali no caso da água imantada, os políticos da época de Mesmer, que eram os reis, enfim, eles fizeram testes com água, e mesmo uma água magnetizada conseguia influenciar a pessoa. E enfim, foram emitidos vários relatórios de que essa era uma terapia ali que pervertia e confundia a moral das pessoas. Então realmente ela acabou sendo muito atacada. Uma mulher chamada Ellen White, ela escreveu também contra o mesmerismo em sua época, foi submetida a uma sessão de magnetoterapia para provar que aquilo realmente não tinha efeito nenhum, né? Sobre a saúde, sobre o corpo, sobre o corpo na verdade vai ter que em relação à mente. E hoje a gente está exposto a muito magnetismo, porque pense você, é uma exposição ali de imã, colchão magnético, dormindo ali mais de 8 horas, todos os dias, a soneca às vezes ali depois do almoço, água imantada, palmilhas magnéticas, e enfim, em relação à própria situação que a gente vive hoje, que em relação das torres telefônicas, né? Porque isso também tem uma influência, digamos, magnética também bem grande. Isso tem vários estudos que provam que esse magnetismo também faz mal para o nosso corpo. Então, por isso que existem estudos, quanto mais longe a gente viver e morar dessas torres, melhor vai ser. Eu vou deixar o link também na descrição de que essas torres realmente podem fazer mal para a saúde. Então é interessante a gente evitar morar muito próximo a elas, porque realmente isso vai prejudicar. Mas Jackson, o que de mal pode provocar no corpo? Principalmente ligado ali ao sistema nervoso central, a região do lobo frontal. No caso desse exame, eletroencefalografia transcraniana, eles colocam um ímã gigante
sobre a cabeça da pessoa para o tratamento de doenças mentais. Então ali a depressão vai embora, enfim, outras coisas, mas é um tratamento que, nesse caso, é de curta duração. Né? No caso ali, havia antigamente a lobotomia frontal, onde eles faziam uma incisão no cérebro e removiam uma pequena parte do lobo frontal, mas as pessoas perdiam, a depressão era curada, mas elas acabavam se tornando pessoas imorais, alcoólatras, enfim, acabavam perdendo a crença em relação à religião. Então realmente era um tipo de terapia que precisou ser mudada para essa outra, que é menos invasiva e de curta duração. Chico Xavier ele também cita que se alguém é mal intencionado, no Chico Xavier ele cita um outro caso, mas lá no outro vídeo eu cito, tem a referência ali da revista que eu retirei, também de uma revista espírita, de que a preocupação é para se pessoas mal intencionadas, com má intenção, utilizar ali a terapia magnética para influenciar políticos, grupos, pessoas, utilizar ali bombas magnéticas, entendeu? Para fazer essa influência, né? Isso daí é tema já de diversos séries, filmes. Tem a The Expanse, que tem ali o trecho no início do primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, e tem agora uma outra série que não fala sobre ele, o magnetismo, mas se eu encontrar vou deixar um trechinho dela aqui também no vídeo para vocês, que ela mostra ali a reação ali num futuro pós-apocalíptico, né, as pessoas utilizando ali meios para interferir no funcionamento do lobo frontal e conseguir controlar a massa. Então a gente vê que isso não é algo somente ali de teoria de conspiração, que não é algo somente de ficção, mas é algo real. A Universidade de Massachusetts, o MIT, eu coloquei até no outro vídeo os estudos eles mostrando que inclusive eles colocaram pessoas reais, fizeram esse teste depois de passarem por esse exame de exposição ali eletromagnética. Eles fizeram ali um teste. Em um desses testes, um rapaz precisava deixar a namorada atravessar uma ponte muito perigosa. E ali, onde havia o risco de vida dela cair. E essa moça então atravessava e ele jogava tranquilo, ela não morreu, então tudo bem, entendeu? Quando uma pessoa que não passava ali pelo magnetismo, julgava esse comportamento totalmente inaceitável. Uma outra situação, uma mulher, ela enfim, tá com um copo com veneno, ela dá para a amiga tomar esse copo, né? Mas a amiga não morre, e depois a situação tranquila, ela não morreu, tá tudo bem. Então, a gente, tentativa de suicídio ou de homicídio, entendeu? Então a situação é bem grave, né? Acaba realmente tirando ali a capacidade de discernimento, acaba retirando a questão ali da moralidade das pessoas. Algumas pessoas já têm ali uma predisposição à depressão, a terem ali uma capacidade de domínio próprio menor. Então imagine se elas utilizarem esses meios, essas terapias, se forem expostas a ali uma grande radiação magnética. Então por isso que a gente precisa tomar cuidado. Eu vou deixar o link também de alguns livros para vocês lerem. Tem até no outro vídeo, acho que eu cito um livro bem importante, que foi o livro que me abriu a mente para isso. Eu recomendo, a gente precisa ler, a gente precisa estudar o tempo todo para, enfim, não ser enganado. Eu vou também, na verdade eu tô com um livro, enfim, são todos os estudos de Mesmer, que é o nome do livro, eu estou até lendo aqui, A Ciência Negada e os Textos Escondidos. Na verdade eu nem recomendo a leitura desse material, mas somente para eu conhecer um pouquinho realmente do que isso pode causar de mal no nosso corpo, tá? Mas se alguém quiser ter interesse, então, de aprender um pouco mais, alguém que tem ali um senso crítico de leitura, então eu indico esse livro, tá? Pode mandar mensagem que eu posso mandar ali o livro também em PDF,
para você ter acesso e compreender um pouquinho os malefícios. Se você não assistiu outro vídeo, assista, que lá é riquíssimo em informações, são mais de 40 minutos eu falando sobre mesmerismo, sobre o que é a terapia magnética, o magnetismo animal, sobre a hipnose, que está super ligada ao mesmerismo. Na verdade, quem cria a hipnose é principalmente Mesmer. Então vocês precisam também, deixa eu só diminuir aqui, como vocês precisam ver então esse vídeo, eu falo também sobre algumas indústrias também de suplementos também no outro vídeo. Eu pretendo gravar um vídeo específico sobre isso. Então é um assunto muito importante. Se você utiliza o colchão magnético, se você usa palmilhas magnéticas, água imantada ou qualquer outra coisa, mora próximo a torres de transmissão, isso realmente pode te fazer muito mal para a sua saúde, tá? Mandem perguntas, tá? Eu não estava com muito tempo para gravar, mas pretendo começar a gravar um pouquinho mais agora, com frequência, tá? Mas esse é um assunto que precisa ser discutido, esse é um assunto importante, um assunto que é mantido em segredo, que é mantido em silêncio, mas as pessoas precisam saber. As pessoas precisam ter noção que isso realmente faz mal. As pessoas precisam ter noção que existem estudos científicos que mostram que isso muda ali o domínio, a capacidade de moral, domínio próprio, enfim, toda essa capacidade de discernimento em si acaba mudando. Isso é utilizado para mal, tem sido utilizado, vai ser utilizado com mais frequência também. A questão do 5G também é uma outra questão bem polêmica que a gente também precisa tomar cuidado. Eu tenho aqui o livro do Dr. Jorge de Pamplona. Ele fala sobre as torres de transmissão que a gente precisa evitar. Eu vou deixar ali o link, a referência na descrição desse vídeo para vocês também, tá? Caso vocês queiram ter acesso a esse livro. É um livro bom, ele fala sobre terapias alternativas que a gente precisa utilizar, que não estão contaminadas com a terapia hindu, com a terapia tradicional chinesa ou oriental, que enfim é muito mistificada, está muito contaminada com religiões panteístas, religiões, enfim, que são bem complicadas, tá? Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar uma pergunta, pode escrever. Eu pretendo realmente começar a publicar agora com um pouco mais de frequência para ajudar, enfim, a desvendar essas verdades tão preciosas sobre saúde que nós temos e que, enfim, estão escondidas às 7 chaves, e que precisam ser reveladas. Então, dê uma pausinha para pegar os livros para vocês, tá? Que eu indico, tá? Esse aqui é A Equação de Deixar para Depois, de Piers Steel. É o livro que me abriu os olhos aqui para a questão do magnetismo. Eu sempre soube que que o magnetismo na verdade era ruim para a saúde, e aqui eu tive as provas científicas que eu precisava, tá? Tem esse outro aqui que é o Corpo Saudável, tá? Esse aqui é do Jorge Pamplona, tá? Ele é um médico lá da Europa, e aqui ele fala também sobre essa questão das torres, tá? Ele fala de uma maneira bem sucinta, mas esse daqui é um guia de tratamentos naturais, que ele não está ligado a todos esses tipos de terapias holísticas que infelizmente são maléficas para o nosso corpo, ou são baseadas em charlatanismo. São terapias validadas cientificamente, mas naturais, sem uso de medicamentos ali químicos. Esse aqui é um outro que eu também indico bastante, uma leitura legal, cômica até, ideias geniais e controversas, né? Ideias que no passado pareceram muito boas, mas hoje a ciência descobriu que é tudo, enfim, falho, né? Não é válido e não funciona. E eu tenho esse outro aqui, que eu também indico, que caiu aqui no chão, deixa eu pegar. Esse aqui tá até no plástico ainda, eu nem retirei, que é Da Cidade para o Campo, tá? Esse daqui é um livro de Sutherland, e é Arthur e Sutherland.
É um livro bem antigo que foi escrito, ele, enfim, ambos já morreram, então é um livro bem antigo, mas a mensagem que a qualidade de vida é muito melhor no campo, né? Então, aqui fala um pouquinho, né, um guia de como você mudar da cidade para o campo, né? Então, eu recomendo, né, estar longe dessas influências, né? Não só a questão ali das torres, do eletromagnetismo, 5G, enfim, tudo isso, mas de tudo. Cidade só tem coisa ruim, moro em uma, mas amo, cresci num sítio, cresci na zona rural e até durante a graduação eu morava. Então, esse daí é o meu vídeo para vocês hoje. Um abraço. Deixa o joinha aí se você gostou, se você curtiu, se você quer mais assunto, mais vídeos sobre esse, tá? Manda sua pergunta, sua dúvida, tá? Que a gente vai responder. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.